Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu farei a leitura e peço que a igreja preste atenção. Diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem nem de dia, nem de noite. Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Nossas escolhas, irmãos. Já comeu uma caixa de bombom sozinho? Já abriu uma... É difícil, né? Principalmente para quem tem mais de uma pessoa dentro de casa. Porque eu começo a comer qualquer coisa e eu lembro dos meus filhos e eu penso: ah, não vai dar para comer sozinho, eu vou guardar. Aí eu vou escolher dentro da caixa, e eu já fico orando antes de abrir a caixa, que tenha 2 prestígios, Senhor, que tenha 2 prestígios. Porque eu e Dai viram uma guerra dentro de casa para ver quem vai comer o prestígio. E quando a gente abre, às vezes tem um prestígio, eu fico: ai Deus, eu vou deixar para ela. Mas com a vontade de comer absurda. Mas já aconteceu dela criar em casa: ai, agora eu vou comer chocolate só 60%. E eu: obrigado, Jesus, eu vou comer a caixa sozinho. Porque se ela vai comer 60%, dentro da caixa não tem. Então eu como sozinho às vezes. Às vezes divido com os meninos. Às vezes ela quer dar só 60% para os meninos. E eu não ligo se é 40%, se é 20%, se é 30%, se é 80%. O importante é ser chocolate. E às vezes eu como lá. Só que abro a caixa e eu começo a comer os chocolates, não de uma vez, né? Como um chocolate, como outro, e vou guardando a caixa. Quando eu percebo, passou 4 dias, 5 dias, só tem chocolate que eu não gosto dentro da caixa. O que é que eu faço? Eu começo a comer primeiro os que eu gosto. Não é assim? E olha como a gente é terrível, porque a gente escolhe, mesmo no comer uma caixa de chocolate, a gente começa escolhendo os que a gente mais gosta e no final vira lá um monte de chocolate que a gente não quer. Que está lá e a gente tem que comer para não perder ou dar para alguém, né? Ou dar para os filhos, ou dar para a esposa, mas às vezes eles não querem. E fica lá. A gente não administra. Hoje eu vou comer um chocolate que eu gosto. Amanhã eu vou pegar um que é mais ou menos. Para chegar no final da caixa, ter alegria na caixa ainda. Mas não. Eu não tenho alegria no final. Por quê? Eu como tudo que eu gosto no início. É assim ou não é? Nossas escolhas, né?
Meu Deus. Irmão Johnny, diácono querido, vai no vizinho. Já foi? Obrigado, obrigado. Eu começo a pregar, eles começam aqui do lado. E eu peço a Deus, me ajuda, Pai. Né? Mas Deus vai me ajudar. Já pensou? Você ter uma vida em que, imagine o seguinte, por um ano, você vai tomar todas as decisões da sua vida e ninguém vai dizer nada. Seu marido não vai dizer nada, sua esposa não vai dizer nada, seus filhos não vão dizer nada. Você vai escolher o que você quiser. E pode ser até que Deus também não vai dizer nada. Você vai tomar todas as suas decisões por um ano, sem ninguém questionar absolutamente nada. Isso é saudável para você? Não, né? Porque às vezes a gente vai tomar uma decisão errada e a nossa esposa vai e fala: não, não vai por aí que não vai dar bom. Às vezes a gente vai tomar uma decisão errada e o nosso marido vai lá, ou o marido de vocês, melhor dizendo, né? Nosso marido fica um pouco difícil. Mas o marido de vocês vai dizer: não, não vai por aí. Às vezes você vai tomar uma decisão difícil e o seu pai, a sua mãe vai dizer: calma, filho, vamos pensar mais um pouquinho. Como é bom saber que nós temos pessoas colocadas por Deus na nossa vida que nos ajudam nas nossas decisões. Como é bom saber que nós temos um pastor, né? Como é bom saber que nós temos o Senhor, que vai nos ajudar a iluminar a nossa mente diante da palavra dEle, para tomarmos decisões que glorifiquem o nome dEle. Como isso é bom. Nós não fomos feitos para tomar as nossas decisões livres, à vontade. E sabe uma das visões mais bonitas que eu vejo na Escritura Sagrada? É essa do capítulo 4. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na palavra de Deus e que mais aquece o meu coração é ver Deus ou imaginar o Senhor assentado no trono. Essa aqui é a visão de um Deus no trono que reina. E eu pensei em pregar isso hoje para você, porque nós vamos às urnas, ou fomos às urnas hoje. E às vezes a gente vai colocando a nossa esperança no candidato tal ou no candidato tal, porque eles vão mudar a nossa vida, porque eles vão nos ajudar de fato, e porque a nossa vida vai ser melhor se fulano ganhar. Mas você que é mais velho, passa a eleição e entra a eleição, e fala a verdade, irmãos. Eles mais decepcionam do que ajudam. E eu não estou dizendo que eles não são úteis, e que eles não são importantes. Eu só estou dizendo que a sua esperança deve estar naquele que está sentado no trono e que governa todas as coisas, porque ele sim pode te trazer paz. Ele sim pode aquecer o seu coração, mesmo no dia mais difícil e mesmo quando os políticos tomam as decisões mais erradas possíveis. Eu quero te lembrar que Deus está no trono. Eu quero te lembrar que Deus está sentado no trono. Deus é soberano. E não há nada que aconteça na nossa vida que fuja à soberania de Deus. E nós temos uma primeira visão aqui em Apocalipse. E essa primeira visão revela Cristo como aquele que conhece a sua noiva no íntimo. Ele sabe quem é a sua noiva. Nos capítulos anteriores, você tem a visão de um Cristo que está no meio da igreja. De um Cristo que te conhece, de um Cristo que sabe das suas dores, sabe das suas lutas, sabe das necessidades da igreja. Você tem as cartas, as igrejas, e cada carta traz uma mensagem, cada carta traz ênfases diferentes. Só que Cristo está dizendo: eu te conheço, Éfeso, eu te conheço, Esmirna, eu te conheço, e eu ando no seu meio, eu corrijo você, eu ajudo você, eu consolo você. Deus está no meio da sua igreja, e Ele é apresentado assim. Aí chega o capítulo 4. O capítulo 4 já nos apresenta um Cristo que está sentado no trono. Porque no capítulo 5 em diante,
O que vai acontecer em Apocalipse é a mensagem da perseguição, do sofrimento, da luta. E olha como Apocalipse é lindo. As pessoas têm medo de Apocalipse, mas é lindo. Porque primeiro Cristo se apresenta no meio da igreja, conhecendo a igreja, íntimo da sua igreja. Depois ele se apresenta assentado no trono. Deus está no trono. E aí só depois, Apocalipse nos apresenta a perseguição que viria sobre a igreja. Como é consolador, irmãos, olhar para esse texto, olhar para a palavra do Senhor e perceber que Deus está no trono. Imagine uma igreja perseguida. Imagine uma igreja sofredora, olhando para um Deus que está no trono. Isso é consolador, e isso é consolador para nós hoje. Porque a gente olha para os políticos e a gente desanima, a gente olha para as dificuldades da nossa vida e a gente se desanima, a gente olha para a vida e fala, meu Deus, é luta atrás de luta. Você vence uma coisa e aparece outra. Os irmãos bem sabem que eu e a Dai temos gêmeos. Nós não temos família aqui em São Paulo. A Dai trabalha, eu trabalho. Não é fácil, irmãos. Porque é tão bom, né? Quando eu imagino, por exemplo, fico imaginando a Tayane, né? Passa um aperto, aí liga para a sogra. Ô, sogrinha, vem aqui. Fica com meus filhos, só corre um pouquinho. Eu não tenho esse privilégio, né? Eu fico imaginando quem mora perto dos pais. Eu sei que tem gente que não mora perto dos pais aqui também, mas eu fico pensando nesses irmãos que moram próximos aos seus pais, aos seus familiares, a pessoa, porque é diferente de pedir a alguém da família, uma mãe, um pai, a pedir a alguém que é um amigo. Enfim, é diferente. A gente se sente diferente quando pede. E eu, às vezes, peço socorro da igreja, né? Já deixei os meninos na casa de uns irmãos aí. Pelo amor de Jesus, cuida aqui desse que eu vou para o hospital com o outro. E os irmãos bem sabem que a gente ficou aqui 4 anos sofrendo com os meninos com problema das amígdalas. Infeccionava de 15 em 15 dias. Vira e mexe, a gente falava, não estamos dormindo, estamos na luta, enfim, aquela batalha, né? Os irmãos acompanharam um pouco disso. Aí fizemos a cirurgia das amígdalas em agosto do ano passado. Ô, glória! Acabou as amígdalas. Aí, 7 meses depois, eles desenvolvem sinusite. O médico falou, como tirou as amígdalas, agora a infecção está sendo a sinusite. Desenvolveu para outra coisa. E agora, recorrente, eles estão tendo o quê? Sinusite. Aí você olha e fala, meu Deus... Meu Deus do céu, eu sei que é simples, irmãos, mas semana passada, até quinta-feira dessa semana, eu e a Dai estávamos revezando quem dormia. Entende? Porque no dia seguinte o outro tem que trabalhar, e tem que dar remédio, tem que ver a temperatura, porque meus filhos têm, convulsiona por febre. Então a gente não pode deixar a febre. Irmãos! E fomos passando. Eles estão no antibiótico ainda. Acaba amanhã o antibiótico. O que eu estou dizendo para os irmãos? A gente termina uma coisa nesse mundo e começa a outra. A gente vence uma batalha e começa a outra. E eu estou falando aqui de coisas mais, sei lá, do dia a dia, para quem tem filho, sinusite, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o que nos consola é do dia difícil. No dia em que a nossa notícia não é boa, é olhar para cima e lembrar que Deus está lá sentado, no trono. Que Deus está lá, rei. Que Deus está lá, soberano. E que nada do que eu estou passando está fugindo do propósito do Senhor. Eu fico pensando, Deus, nós somos uma igreja de 4 anos de organização, ou seja, 4 anos que nós andamos com as próprias pernas, porque na igreja presbiteriana há um sistema diferente de crescimento da igreja. E nós já temos que enviar um missionário. E eu fico em casa fazendo cálculo. Quando os cálculos não batem,
eu só falo assim, ó, vai dar certo. Porque quem levantou o Marcos foi Deus. E a gente vai conseguir fazer tudo. Porque Deus está no trono. Está entendendo? Que na hora que a gente não sabe para onde ir, a gente tem que olhar para Deus e lembrar que Ele está lá sentado. Que Ele governa e que nem ninguém, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum prefeito pode superar a vontade de Deus para mim e para você. Deus é soberano, irmãos. E é muito fácil lembrar da soberania de Deus quando a gente está feliz. Quando as coisas estão bem. Quando a notícia que a gente recebe é aquela que a gente queria. Mas nós precisamos lembrar que Deus é soberano também no dia que a nossa notícia não é boa. E é essa mensagem que João está trazendo à igreja através da visão que ele está recebendo do próprio Senhor. Deus está sentado. Deus está no trono, igreja. Ó, eu vou dizer para você que você vai sofrer. A partir daqui, você vai ouvir uma mensagem difícil, de sofrimento, de luta, de dificuldade. Mas olha, Deus está no trono. A melhor maneira de introduzir ou de começar a confortar a igreja para problemas que virão é lembrar que nada foge à soberania de Deus. Em lugar nenhum. E sabe o que é interessante? Que Apocalipse vem do céu à terra. A mensagem é de Deus. Não é uma mensagem que vem do homem para Deus. E o texto fala de uma porta aberta no céu. Vem do céu. O conhecimento do futuro. O que nós podemos descobrir do que vai acontecer com a igreja mais à frente na palavra de Deus, não através de profetadas, né? Mas através da palavra. O que a palavra nos mostra que acontecerá com a igreja. Vem do céu. Vem de Deus. Só Deus pode nos dizer o que sucederá amanhã. O céu aberto libera entendimento. Porque o céu aberto nos faz receber a mensagem de Deus e faz ver o trono de Deus. Antes de contemplar as lutas do dia a dia, antes de passar pela dificuldade da nossa vida, nós olhamos para o céu e vemos o céu aberto, vemos um Deus no trono, espiritualmente falando. Eu não estou falando que você vai olhar para o céu e vai ver literalmente o céu se abrindo e Deus sentado no trono. Eu estou dizendo que nós, como igreja, podemos olhar para cima e contemplar um Deus assentado no trono espiritualmente. Nós podemos ter essa certeza. Uma voz como de trombeta. Não é qualquer voz. É uma voz como de trombeta. Que vislumbra o presente, o futuro, que vislumbra todas as coisas debaixo de um Deus que está assentado no trono. Sobe aqui, para que eu te mostre o que deve acontecer depois destas coisas, diz o texto. João é chamado ao céu para ver não a história sem freios. Ele não está sendo chamado ao céu numa visão para ver uma história sem rumo. Deus está no trono. Ele está sendo chamado ao céu para ver uma história onde Deus já escreveu o que deve acontecer. Nós não vivemos uma história sem rumo, irmãos. Você não vive uma história sem rumo. Sua história de vida não é sem propósito, não é sem rumo. É a história que Deus escreveu para mim e para você. Tem coisas difíceis, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não quero. Confie em Deus. Descanse em Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando as coisas não são como eu quero, eu vou olhar para um Deus que já escreveu a minha história. Aí o texto fala
imediatamente eu me achei em espírito. Ninguém jamais viu a Deus, irmãos. Ele habita em luz inacessível. João não suportaria ver a glória de Deus. Então ele tem uma visão. Mas a visão traz um Deus assentado no trono do universo. E eu vou falar várias vezes sobre o trono. Sabe por quê? Porque por 67 vezes nós temos a palavra trono no Novo Testamento. 47 vezes estão no livro de Apocalipse e 12 vezes só neste capítulo. Não dá para pregar esse texto e não falar do trono de Deus, porque esta é a mensagem. É um Deus que está sentado no trono. E trono é lugar de honra. Trono é lugar de autoridade. Trono é lugar de julgamento. Deus está no trono, sobre o trono. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. E esse trono não está na terra, mas no céu. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. E como eu disse, para uma igreja perseguida, essa visão é maravilhosa. O que João descreve não é Deus mesmo, tá? Mas o seu fulgor, o seu esplendor. Porque ele não pode descrever a Deus. Não há descrição do trono nem da pessoa que está assentado nele. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, totalmente outro. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. Seria o nosso diamante, irmãos. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra, mas ele também fala de sardônio. E sardônio tem a cor vermelha, a mais translúcida que existe. Portanto, o que João vê? João vê beleza, João vê riqueza, João vê a abundância de luz. Deus é luz e ele habita em luz inacessível. A pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus e o sardônio vermelho descreve o seu juízo. O que João está vendo é assentado no trono um Deus que é santo e justo. É essa a mensagem. Deus, santo e justo. Não é qualquer um, irmãos. Quem escreveu a sua história não foi qualquer um. Não é qualquer Deus. Ele é santo. Ele é justo. Não há injustiça da parte de Deus, diz a Bíblia. Por que às vezes nós nos achamos tão superiores em condições de questionar a Deus quanto à sua vontade, irmãos? Você é conduzido por um Deus que é santo e justo. Esse é um trono de graça. Esse é um trono de misericórdia. A palavra do Senhor diz que ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Quando foi que o arco-íris surgiu, irmãos? Depois do dilúvio. E o arco-íris, ele vem como símbolo de uma aliança que Deus fez com o homem, de que na terra não seria destruída mais com água. O arco-íris é uma das mais lindas mensagens da palavra, que foi roubada, né?
O fato de ter sido roubada por uma ideologia que nós não concordamos faz com que nós nos esqueçamos da beleza do arco-íris, porque quando João tem a visão, ele vê um arco-íris. E o arco-íris normalmente aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes, para nos lembrar que esse Deus que está no trono é um Deus que fez uma aliança comigo e contigo. Nós não merecíamos, mas nós somos alvos desta aliança. E esse Deus que criou o arco-íris e que colocou lá como símbolo de aliança, como símbolo de promessa, esse Deus continuará guiando a sua igreja enquanto perseguida, enquanto sofredora. Para os filhos de Deus, irmãos, a tempestade já passou. Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar. Isso que nós passamos, a Bíblia diz que não se compara à glória que está preparada para mim e para ti. Somos vitoriosos, irmãos. Nós somos vitoriosos. A tempestade já passou. Ah, pastor, mas eu estou doente. Como assim a tempestade já passou? Eu não estou falando desta terra. Eu estou falando da eternidade, que é garantida a mim e a ti. E não há sofrimento que entre na eternidade. Nós podemos viver em paz, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, porque para nós a tempestade não existe mais. O que existe é o arco-íris, apontando para a promessa, para a esperança e para a aliança. Glória a Deus. Eu não vou me ater a essa parte do texto. Sempre ficam uns pedaços, né, irmãos? Por causa do nosso tempo. Mas o trono de Deus é um lugar de juízo. O trono de Deus manifesta juízo contra os homens ímpios. Dilúvio, Sodoma, Egito, Babilônia, Jerusalém. Esse juízo vai chegar na vida das pessoas que não servirem a Deus, que não viverem para Deus. Esse mesmo Deus que está sentado no trono trará juízo sobre aqueles que decidiram serem rebeldes à palavra de Deus. Aqueles que rejeitaram a Deus receberão desse mesmo Deus que está no trono cuidando da igreja juízo sobre elas. E como eu disse, é muito profundo tudo isso. Porque o texto fala logo em sequência que ao redor do trono há também 24 tronos. Há 24 tronos. Como assim 24 tronos? Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no alto e sublime trono. Deus está no centro. Ele reina sobre todos os outros tronos. E o texto fala que assentado sobre esses tronos tem 24 anciãos. A igreja aqui, representada por esses tronos, tem a honra não apenas de ser salva, mas de reinar no céu e ser assistente de Deus nesse julgamento. Olha que interessante. Deus não só te tirou do lamaçal. Deus não só te tirou da lama. Deus não só te tirou do pior lugar deste mundo. Deus não só te tirou do inferno. Ele te tira do inferno e te coloca num lugar de honra. Porque a Bíblia fala desses tronos. E esses tronos, vamos só para os irmãos entenderem, nós somos constituídos reino e sacerdote, diz a Bíblia. E os sacerdotes estavam divididos no Antigo Testamento em 24 turnos. E aqui nós somos divididos em igrejas, em denominações. Mas no céu nós seremos uma só. Não haverá igreja presbiteriana, igreja batista. Talvez lá no céu, no máximo que vai dar para fazer é falar assim, eu participava da batista, eu participava da presbiteriana. Mas no céu não haverá placas, irmãos. Haverá uma igreja só, redimida em Jesus, reinando com Cristo, vivendo eternamente com Jesus. Os 24 anciãos
representam um povo fiel de Deus. A igreja do Velho e do Novo Testamento. A igreja dos patriarcas e dos apóstolos. Então, quem são esses 24 anciãos? A igreja. Representa a igreja. E eu gostaria de... Isso aqui seria muito bom detalhar à luz do Antigo Testamento. Mas quem sabe a gente faz isso com estudo, né? Porque no sermão não dá. Mas isso aqui aponta claramente para a igreja, a totalidade da igreja de Deus na história. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas e por estarem assentados em tronos para reinar e julgar. Em posição, a sua posição, coroas de vencedores. Então, esses 24 anciãos estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. Vestidura branca fala de justificação. Somos justificados. Vestiduras brancas são vestiduras que se direcionam aos fiéis. Não há redenção para anjos, irmãos. Só há redenção para homens. Portanto, os 24 anciãos não são anjos, mas são homens remidos, que representam a igreja de Jesus. Remida, santificada e num lugar de honra. Coroa de ouro, honra, autoridade, prestígio. Aí, tem os 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes, eu não vou explicar hoje. Porque se eu explicar, a gente não sai daqui hoje. Então, eu vou explicar depois. Vou fazer um estudo em Apocalipse. O que vocês acham? Gosta da ideia? É bom, né? Eu vou ver se eu começo a fazer alguns estudos em Apocalipse. É muito rico, irmão. E os 4 seres viventes, para eu explicar isso aqui a vocês, eu tenho que falar muita coisa. Então eu vou pregar até aqui. Só que pregar até aqui não diminui a mensagem que você precisa receber nesta noite. A mensagem que você precisa receber nessa noite é de um Deus assentado no trono, soberano, guiando a sua vida, a minha vida, que cuida da sua igreja e que nos coloca no lugar de honra. Nós não merecíamos. Eu e você éramos dignos do inferno. Mas nós temos a garantia de que a tempestade já passou. Já passou. O presbítero Vitor tem sofrido com muitas dores, irmãos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender pessoas que olham para a vida do presbítero Vitor e o que tem acontecido na vida dele aqui, testemunhando na igreja, e não ser impactado, não ser egoísta. Tem gente que cria problemas com tanta coisa na igreja, com tanta bobeirinha, sabe? A pessoa torna aquilo a coisa mais importante da vida. E Deus está diante de nós, colocando um homem de Deus ali para nós vermos, servir a igreja mesmo com dor. E está hoje muito mal. Teve a maior crise hoje desde que saiu do hospital. Gostaria de estar aqui. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, como assim a tempestade já passou com um servo do Senhor sofrendo desse jeito? É porque a nossa esperança não se limita a este mundo, irmãos. Nós olharmos apenas para as coisas deste mundo, ou para as dores que o presbítero sente, ou para as dificuldades que eu e você passaremos, a gente sucumbe. Mas o que nos mantém de pé? É olhar e saber que a minha esperança, a sua esperança não está aqui. Essa tempestade que a gente vive aqui não se compara à glória de Deus. E enquanto vivemos aqui, que estejamos dispostos a passar o que for para a glória de Deus. E é fácil falar, mas é difícil. Está cheio de dor, com o coração doído, sem entender o que Deus está fazendo, e está na frente da igreja tocando um teclado, tremendo a mão,
servindo a ceia, sem força para segurar. Será que a gente não. Será que isso não mexe com a gente? Será que Deus, na sua graça, não está nos permitindo ver, não para a glória do Vitor, da Rosa, da sua família, mas para a glória de Deus, ver um Deus que lança uma tempestade terrível neste mundo, mas o faz ficar de pé e servindo a igreja do Senhor, porque a esperança deles não está aqui. Será que isso não muda a nossa vida? A coisa que a gente mais perguntou quando houve a explosão de mais de 13 mil volts, foi: Deus, onde o Senhor estava? Eu me perguntei, por que ele? Ele estava na igreja, tocando no dia anterior. E eu fui lembrado naquela semana e logo depois, e hoje eu ainda sou, que Deus está no trono. E Deus guia a história. Deus guia a história dessa igreja. Deus guia a história do presbítero Vitor, da Rosa, da sua família. Deus guia a nossa história. Eu nunca imaginei entrar numa sala e encontrar um amigo queimado, cheiro de carne queimada. Eu sonhava com isso, irmãos. Eu sonhava. Eu acordava de madrugada desesperado, por causa do cheiro de carne queimada do hospital. Eu acordava e me perguntava: Deus, onde o Senhor está? E ele me lembrava: eu estou no trono, mas eu não estou distante, eu estou aqui do lado de vocês. E eu tenho dificuldade de, meu Deus, como tem gente dura nesse mundo. Como tem gente dura e faz tanta questão por coisas que não dá para fazer, irmãos. Nós temos que aproveitar esse momento que Deus está nos dando. Que é um momento único na vida desta igreja. Nós já vivemos outras lutas, mas essa aqui não vai se repetir. Não desta maneira, não desta forma. Deus está nos ensinando e nos mostrando que por mais que vivamos tempestades aqui, a nossa esperança está num Deus que está sentado no trono, que guia a nossa história e que faz todas as coisas para a glória do louvor dEle. Mesmo que para isso haja dor e sofrimento. Eu não entendo. Eu não entendo como não olhar para isso e não se unir. Eu não entendo como Deus, em sua graça, mostrando o milagre na nossa frente, mostrando a graça dele apesar da dor, e ter gente desligada, vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada. O Vitor voltou do hospital e no dia seguinte ele estava aqui na igreja. Eu fico pensando que tem gente que não vem para a igreja simplesmente porque ele poderia sair do hospital revoltado com Deus. Ou, se não revoltado, dentro de uma posição, ele e da sua família, de vítimas. Né? Aquela posição de, eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade, eu vou lá na igreja servir a igreja para quê? Está na hora da igreja me cuidar de mim, mas não. Ele estava aqui cuidando da igreja. No tempo de internação hospitalar, a Rose cuidando do Vitor lá, da Manu pequenininha, e não faltava um culto. Terça estava aqui, sexta-feira nos PG estava, domingo de manhã, domingo à noite servindo na igreja, não deixou nenhum cargo que ela tem. Eu não estou dizendo isso para a glória deles, irmão. Eu não estou dizendo isso para a glória deles. Mas a gente precisa olhar para o que Deus está fazendo aqui, através da vida dessa família. Nós não podemos perder essa oportunidade de olhar para eles e glorificar a um Deus que está no trono, apesar de tanta dor.
Eu sei que Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja. Coisas, inclusive, que eu nem gostaria que Ele estivesse fazendo. Mas eu, como pastor, olho para Deus, olho para o céu. Eu, como servo, como pastor, não. Como crente, como servo de Jesus. Olho para o céu e vejo o céu aberto. Eu vejo Deus no trono. E é essa visão que Deus quer que você saia daqui. Para que você consiga enfrentar a sua semana. Para que você consiga enfrentar o dia difícil. Para que você consiga enfrentar as batalhas que existem hoje e que virão amanhã. É esta imagem que Deus quer para nós. Um povo que consegue olhar para o céu e ver Ele assentado no trono. Feche os olhos e ore ao Senhor.